Bom dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que sempre tem nos acompanhado em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Meus amados, eu quero desejar a você um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, com a graça de Deus, e pedir a Deus que Deus venha abençoar você, toda a sua casa, de uma forma muito especial. Que mesmo em meio a essa pandemia, em meio a comércio fechado, há tantas dificuldades, eu peço a Deus que Deus entre com providência divina para abençoar você, para ministrar sobre a sua vida uma bênção sobrenatural nesta manhã. Que o poder sobrenatural de Deus se manifesta no mundo natural e venha fazer de você e da sua família mais que vencedor. Amém? Pois bem, eu quero falar para você que nesses dias, em Juiz de Fora, como em muitas cidades, nós não estamos tendo cultos presenciais na nossa igreja. Mas nós estamos lá hoje, quarta-feira, das 17 às 19 horas, dando atendimento espiritual. Olha, você que está desesperado, atribulado, você que está ansioso, angustiado com a situação, pastor, igreja está fechada, eu preciso de uma oração. Você pode ir na nossa igreja das 17 às 19 horas. Eu estou ali para orar para você e Deus irá te abençoar. Na sexta-feira, eu estou ali das 9 da manhã até as 11 horas e das 17 às 19 horas. 2 horários na sexta-feira para Deus te abençoar. Até esse presente momento, nós estamos podendo ter culto, no domingo. No domingo nós temos estudo bíblico às 8 da manhã, presencial, e às 17 horas, porque tem um toque de recolher às 20 horas. Então a gente começa às 5 da tarde e acaba mais cedo, para você poder chegar em casa também mais cedo e não ter problema nenhum com fiscalização e com polícia na rua, né? Então fica aí um recado para você. E das 13 às 14 horas, eu estou na Rádio Web Carinho. Rádio Web Carinho, Juiz de Fora. Você que mora longe da cidade, em outros estados, é só você digitar aí pela internet Rádio Web Carinho, e você vai estar sintonizado das 13 às 14 horas, de segunda a sábado, na Rádio Web Carinho, com o programa O Poder Sobrenatural da Fé. Amém? Amados, por que eu estou online, ao vivo agora com você? Porque Deus colocou uma palavra de otimismo para essa manhã, para mim poder dividir ela com você. A minha vida é assim. Hoje, às 4h30 da manhã, eu estava em oração pela cidade, por todo o país, pedindo a Deus. A minha parcela eu estou fazendo. E tenho certeza que tem muita gente fazendo sua parte também. Nesse momento, eu quero até mandar um abraço para Samanta, para Nailê, que Deus abençoe, a nossa irmã Eliane, que Deus abençoe muito, e a todos que vão estar, de posse dessa palavra, me acompanhando, que vai poder também compartilhar essa mensagem com outras pessoas, tá? O Senhor me deu uma palavra nessa manhã, que está no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 24. A palavra de Deus em Juízes 13, 24 diz assim: Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. E você que me ouve, diga amém, diga graças a Deus. Meus queridos, toda vez que nós falamos de Sansão, nós vamos associar Sansão a Dalila. Mas a vida de Sansão não era só isso. A vida de Sansão não se resumiu só em erros. Sansão, ele foi um projeto de Deus na terra. O nome Sansão significa pequeno sol. Pequeno sol. Manoá, seu pai, orava muito pela esterilidade da sua esposa, pedindo a Deus que desse a ele um filho. E a era dos juízes foi a era mais negra de Israel.
Foi uma era que durou 330 anos e foi levantado 13 juízes. O último deles, o mais notável, foi Samuel. Mas foi levantado 330 juízes. Perdão. Durou 330 anos e foi levantado 13 juízes. Juízes que eram homens comuns, lavradores, que Deus usou para poder libertar o seu povo. O juiz, ele tinha o dever de livrar Israel. Então, através das orações de Manoá, Deus quebra a esterilidade da mulher de Manoá. E Deus coloca praticamente um super-herói na barriga dessa mulher. Ele nasce com um grande propósito. Deus dá as dicas dizendo: esse menino será nazir, nazireu, separado. Não vai cortar o seu cabelo, não vai rapar sua cabeça. Ele não vai beber bebida forte e nem vai tocar em coisa morta. A Bíblia fala para nós que Sansão, quando ele nasce, é um menino sadio, diferente. E havia um pacto. O pacto de Deus com a sua família, com a família de Sansão, era: prega para esse menino e conserva-lhe o cabelo grande, faça tranças. E diz a história que Sansão tinha 7 tranças. Essas 7 tranças representavam 7 hastes do candeeiro, só que virado de ponta para baixo. De ponta para baixo, derramando azeite sobre todo o povo, sobre a terra. Então Sansão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, começou a impelir Sansão de vez em quando ao deserto. Dan e Estaol, Zorá, Dan, que estava entre Zorá e Estaol, eram territórios que dividiam o território dos filisteus. E durante a vida de Sansão, Sansão conseguiu fazer com que os filisteus tivessem dificuldade para entrar no seu território onde estavam os israelitas. Então o Espírito Santo, ele impelia Sansão, levava Sansão. Hoje de manhã eu falei: Deus, por que o Espírito Santo sempre nos leva ao deserto? E aí Deus começou a falar comigo: meu filho, é lá no deserto que vocês me ouvem melhor. É lá no deserto que vocês oram mais. É lá no deserto que vocês clamam mais. É lá no deserto que vocês se humilham mais. Porque muitas das vezes no meio do povo, nós sempre queremos dar uma de forte mesmo estando mal. Dentro da igreja, a coisa mais difícil é você ver uma pessoa falar de derrota para o irmão. Tem aqueles faladores, sim, que rasga a boca para todo mundo. A coisa não tá ruim, mas fala que tá, porque ama falar de desgraça. Mas existe aqueles irmãos que são coerentes, de não ficar abrindo a vida para todo mundo. Sempre está dizendo: não, tá tudo bem, o Senhor está comigo. Mas a Bíblia vai falar desse homem, e o nome Sansão representa um pequeno sol. Eu perguntei: por que, Deus, que um pai vai colocar o nome num filho de pequeno sol? E Deus me disse: porque Isaías, naquela época Israel estava em densas trevas, apostasia, perseguições, humilhações, muitas dores havia. E Sansão, ele vem como uma luz brilhando nas trevas. Ele vem como resultado, como uma esperança para o povo. Por isso que o nome dele significa pequeno sol. Porque talvez você que está me ouvindo agora, você pode estar vivendo um momento terrível, momento de instabilidade, doenças. A mídia está jogando mortes, portas fechadas, está jogando dificuldade, a crise. Nós estamos dizendo que a crise está feia, empresários já não sabem mais o que fazer. Nós vemos pessoas que trabalham com delivery, e nós sabemos que o delivery é um comer para não morrer. Porque o que traz o resultado para uma empresa é as portas abertas para o cliente chegar e vir.
E até isso no nosso país, no mundo inteiro, está sendo impedido hoje de acontecer. Então você imagina que há um momento muito difícil na história, não dá para negligenciar isso. E Deus, ele nunca nos desampara. Nós vemos que o país está vivendo de um momento onde hoje você não pode nem dar um espirro mais que a Covid. Né? Esqueceram da gripe, que era tratado todo ano com uma vacina, né, para os idosos. Esqueceram de tudo, hoje tudo é Covid. E tantas coisas nós estamos ouvindo, né? Tantas coisas, uma pessoa assim, interna com um problema e daí a pouco está morto por Covid. Você não entende esse negócio. Você não entende esse negócio. Não sabe o que está acontecendo por debaixo dos panos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil que profissionais não têm aonde procurar emprego. Nós estamos vendo momentos que as nossas crianças estão fora das escolas. Nós estamos vendo um momento que você não tem para onde correr mais. O adversário, ele trincheirou as cidades. O adversário, ele amordaçou a sociedade. Né? Eu estava no ponto de ônibus ontem e tinha um senhor que não é um pobre, mas estava perto de mim e a máscara branca daquele homem parecia um pano de chão. E eu ainda olhei para ele e falei: o senhor acha que essa máscara aí, do jeito que ela tá, te protege de alguma coisa? Ele falou: a gente tem que usar isso, né? Eu falei com ele: joga essa máscara fora, compra outra máscara e coloca. O ideal seria a gente não ser preciso de usar essa porcaria. Mas também usar do jeito que o senhor está usando não adianta. Ele falou: ah, eu sei, meu filho, mas eu não esquento cabeça com isso. Então você vê que até pessoas se contaminam usando nessas máscaras, né? Toda suja. A maioria chega em casa e não tem higiene para lavar, colocar para secar. E nós vemos que tantas coisas estão erradas em nosso país. Então nós vemos que nós estamos vivendo um momento em que Deus está falando com a sociedade. É um deserto que nós estamos atravessando. É uma luta. E sabe, você que vai ficar de pé, você que está se mantendo em oração, você que é um servo de Deus, você é como Sansão, um pequeno sol. Alguém pode falar: não dá para poder falar de Sansão sem falar de Dalila. Dá, nessa manhã eu quero falar de Sansão sem falar de Dalila, sem falar do erro dele, sem enfatizar o erro dele, porque ele foi criado para dar certo. Você foi criado para dar certo. Tem horas na vida que a gente comete tantos deslizes, é o desânimo. Nós vemos Josué cheio do Espírito Santo, andou do lado de Moisés. Venceu os amalequitas na primeira batalha no deserto. E depois, na hora de assumir o povo, Josué estava desmotivado. Josué estava amedrontado, cheio do Espírito Santo, mas estava amedrontado. Então o Senhor disse para ele: levanta-te agora mesmo e passe o Jordão. Né? E depois, sozinho na beira do Jordão, o anjo chegou e Josué queria arrancar a espada e lutar com o anjo. Falou: você é um dos nossos, é contra nós. E o anjo falou: sou enviado do Senhor. Mas uma coisa aquele anjo disse: Deus está com vocês. Não tenha medo. Consagre o povo e passe esse Jordão. E Deus estava com Josué de verdade. Mas há momentos na vida que mesmo você é um escolhido de Deus, você esmorece. Tem horas que nós não entendemos: Deus, por que esse deserto tão prolongado? Está prolongado, e pelo homem ele vai prolongar mais. Pelo homem, 2021 vai ser o reflexo de 2020. Se bobear 2022, já tem projeto para 2023 do mesmo jeito, tem projeto. Você imagina, vê o que vai sobrar do Brasil 2 anos para frente de pandemia. O que vai sobrar? Eu sei, você pode falar: pastor, agora eu estou amedrontado. Não. É uma realidade por você ser liderado por homens que não servem a Deus. Mas você é de Jesus e Deus vai te dar vitórias. Deus, ele vai te honrar. O que nós precisamos? Nós precisamos, amado, de fazer orações o máximo possível. Nesse deserto, se a gente tem que se arrepender, vamos se arrepender. Se a gente tem que voltar ao primeiro amor, vamos voltar ao primeiro amor. Sabe por quê? A coisa estava tão fácil.
vão para a igreja, culto tal, tal, que não sei o que, congresso, congresso das mulheres, congresso dos homens, né? É culto disso, é busca do Espírito Santo, e de repente, quantas pessoas desviaram da presença de Deus? Quantas pessoas o ano passado saiu da igreja e não voltou mais? Quantas pessoas estão indo na igreja ainda, mas sem vontade nenhuma de ficar? Vai, entra no culto, fica reparando as pessoas, ouve a palavra, sai dali do mesmo jeito, vazio. Porque perdeu aquele fogo. Mas o Senhor fez você como fez Sansão. Não sei qual é a família. Talvez você nasceu numa família de macumbeiro, feiticeiro, bebedor de cachaça, como eu. Mas você era um projeto de Deus naquela família. E hoje você não se denomina um cristão evangélico à toa. Porque o Senhor te escolheu para clarear, para ser luz nas trevas. Para fazer a diferença. E Sansão não deu só errado. Sansão também fez muita coisa boa para Israel. Sansão lutou guerras. Ele matou mil filisteus com uma queixada de jumento. E vários outros soldados que ele lutou, que ele colocou para correr. Sabe, amados, se você voltar lá atrás, você não é esse homem, você não é apenas esse homem que está desmotivado, que está desanimado, que está desesperado. Não, você tem qualidades aí dentro. Talvez a circunstância abafou isso. Talvez a circunstância te desanimou. Mas você é um pequeno sol que foi levantado por Deus para clarear nesse mundo de trevas. Vamos deixar que a luz de Cristo brilhe através da nossa fé. Vamos deixar que a luz de Cristo brilhe através das nossas atitudes. A cada dia, quando você levantar pela manhã, sabe de uma coisa? Levantou um herói. Levantou um guerreiro. Levantou uma mulher extraordinária, levantou um homem extraordinário, levantou um jovem extraordinário que foi levantado para fazer a diferença. É assim, amado, e erga a cabeça, estufa o peito para frente e fala: vou vencer mais esse dia. E um dia de cada vez nós vamos chegar aonde Deus quer. Sabe, quando eu olho para Sansão, por que Deus impeliu? Por que o Espírito Santo impelia, o levava ao deserto? Porque o deserto, nós não lutamos guerra para os outros ver. No deserto nós lutamos guerras particulares. No deserto, as nossas guerras, quem tem que ver as nossas guerras é Deus. Porque é Ele quem luta junto com a gente. É Ele quem batalha junto com a gente. É Ele quem nos garante vitória. Então, muitas das vezes, no meio da multidão, nós queremos lutar guerras para que os outros batam palma. E o deserto é um lugar só nosso e Deus. É um lugar particular entre nós e Deus. Esse deserto vai passar. Essas trevas vai passar. E você vai sair mais forte. Você vai sair mais abençoado dessas trevas, dessa luta, desse deserto que você está atravessando. Por que é que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto? Até Jesus foi para ser preparado. É no deserto que a gente é preparado para grandes obras. Tem gente que fala assim: pastor, quantas pessoas se desviaram? Amados, essas pessoas não desviou na pandemia, já estavam desviados dentro da igreja. A pandemia foi apenas uma peneira. A pandemia é apenas uma peneira que está peneirando. Um dia Satanás falou para Jesus: coloca essa turma aí que anda do teu lado, Jesus, numa peneira. Peneira ele como peneiro trigo. O senhor vai ver o que vai sobrar. Jesus intercedeu o Pai. E aí ele disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para mim peneirar vocês. Mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro, para que quando você se converter, ajuda teus irmãos. Olha o que Jesus fala com Pedro. E aí, meus amados irmãos, Pedro fez tanta promessa para Jesus. Jesus disse: hoje, Pedro, antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. E aconteceu. O que eu quero dizer para você nessa manhã, que você nasceu como propósito de Deus. Não fica perguntando para Deus: Deus, por que esse deserto? Senhor, será que eu não vou sair mais desse deserto? Vai sair. Mas agora é momento de você orar, jejuar, voltar para o Senhor, ter experiências com Ele profunda,
Aquelas que um dia você teve e não tem mais. Aquelas que um dia te levantaram, te colocaram de pé, que marcaram uma época da sua vida e hoje você não sente mais. É necessário você estar ligado com o Todo-Poderoso. Esse deserto é apenas uma escola de Jeová, aonde o Espírito Santo ele está nos ensinando a ser melhores cristãos. E você vai sair dessa porque você é um sol de Cristo, tão pequeno, é uma fagulha, mas que vai brilhar nas densas trevas que está pairando sobre a nossa nação, sobre o mundo. A sua oração, a sua fé, ela é muito importante. Amém? Eu quero orar com você e desejar a você um ótimo dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, meu Deus eterno, de quarta-feira, eu venho entregar, Senhor, a vida desse empresário. Eu venho entregar, meu Pai, esta pessoa que desde cedo acordou, preparando de certa forma o seu comércio para trabalhar. Muitos, ó Deus, trabalhando por delivery. Muitos, ó Deus, fecharam mesmo. E não vai, enquanto o decreto não ser, meu Pai, ó Deus, tirado, essa pessoa, meu Pai, não vai abrir o comércio. Meu Deus, nós vemos tantas injustiças. Nós vemos pessoas, meu Pai, que não pagam impostos, estão aí trabalhando. E aqueles, ó Deus, que pagam impostos, seus aluguéis, meu Pai, não pode abrir a porta do seu comércio. Ó Deus, eu quero pedir a Ti, meu Pai, que o Senhor nessa manhã abençoe esse pai de família, que acordou hoje, meu Deus, e a esposa disse: marido, não tem açúcar para fazer o café. Não tem pó para fazer o café. E esse homem disse: eu vou tentar arrumar. E saiu. Mas até agora essa pessoa não voltou. Não se sabe aonde esse homem está, aonde essa mãe está. Que o filho hoje pela manhã acordou e disse: mãe, me dá leite. E a mãe não tinha leite, não tinha pão para dar para essa criança. E a mãe disse: meu filho, eu vou tentar arrumar. Talvez está chorando agora na casa de uma vizinha. Está chorando agora na casa de um parente, dizendo: já não aguento mais a situação. Dívida, aluguel atrasado, conta de energia. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor. Há muitas pessoas ricas, com poder aquisitivo nas mãos. Que essa pessoa tome uma atitude hoje, meu Pai, movida pelo Espírito Santo. E que essa pessoa vá de encontro à casa desse homem, dessa mulher. Talvez, meu Pai, um vizinho, que nunca abriu a boca para conversar com essa família necessitada. Que esta família possa, meu Pai, receber essa visita desse vizinho. E uma amizade, ó Deus, tendo se formada. E essa pessoa estender as mãos para suprir a necessidade deles, Pai. Meu Deus, nesta manhã, eu quero entregar em Tuas mãos, meu Pai, o Brasil. Eu quero entregar, meu Pai, Juiz de Fora. Quero entregar além Paraíba. Que nesses últimos dias, meu Pai, está vivendo momentos muito difíceis. As cidades, ó Deus, de Minas, meu Pai, que está passando por grandes lutas. Deus, quero entregar o Rio de Janeiro. Eu quero entregar, meu Pai, São Paulo. Quero entregar, meu Pai, os lugares mais remotos do Brasil e do mundo. Que o Senhor visita essas vidas e leva alento para essas nações, meu Pai, para os países. Em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que nessa manhã o Senhor cobre essa empresa, esse pai de família. Dê a eles, ó Pai, alívio. De alguma forma, meu Pai, uma ideia que venha, Senhor, revolucionar nesse momento de crise, em nome de Jesus. E só você que crê, diga amém. Diga graças a Deus, amados. Eu me lembro de uma história muito conhecida que fala sobre um grande incêndio numa floresta. E um beija-flor corria no lago, pegava um pouquinho de água no bico, chegava e soltava em cima daquelas chamas. E uma manada de elefante passando falou: beija-flor, é bobeira o que você está fazendo, não vai apagar esse fogo de jeito nenhum. É melhor você fugir enquanto é tempo, porque nós estamos fugindo. Aí o beija-flor olhou e falou: olha, no meu bico cabe tão pouca água, mas eu estou fazendo a minha parte. E você, senhor elefante, com essa tromba tão grande, poderia estar reunido agora com o seu bando, está tentando apagar, mas está fugindo.
Olha, a mata pode ser toda queimada, mas ninguém vai poder falar que eu não fiz a minha parte. Meu querido, não importa o seu tamanho, a sua força, faça alguma coisa para que você seja lembrado pelo teu esforço que você fez e não pela covardia de ter fugido diante da circunstância. Tenha todos um ótimo dia, com a graça do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém.